Oi, oi, gente. Eu fui desafiada pelo Ministério Infantil da minha igreja a fazer uma réplica daquele bolo Ressurreição de Jesus que tá bombando na internet. E eu amei o resultado. Tentei colocar um pouquinho aí da minha cara. Eu acho que vocês vão gostar também. Bora lá ver como vai ficar esse bolo? Então, gente, para fazer esse bolo, eu vou precisar fazer duas massas. Uma de cenoura, para fazer a parte do túmulo, e outra de chocolate, para a gente fazer a base do nosso bolo. Primeiramente, eu vou fazer a de chocolate. As medidas que eu vou usar aqui serão duas medidas, mas na descrição do vídeo eu vou colocar uma medida só. Mas como a minha forma é de 40 de comprimento por 25 de largura, eu vou precisar fazer duas massas. Vou fazer também de chocolate, porque foi assim que me pediram. Então aqui no copo do meu liquidificador, eu vou começar a adicionar 6 ovos grandes. Se os seus ovos forem pequenos, vocês podem acrescentar mais um ovo. 200 ml de óleo. Como eu disse, eu tô fazendo duas medidas. 500 gramas de açúcar cristal. E aqui tem 480 ml de leite. O leite e os ovos, pessoal, precisam estar em temperatura ambiente. Não façam com eles gelados. E agora eu vou levar para bater por mais ou menos 2 minutos, só para esse açúcar dissolver bem, né, com o restante dos meus líquidos. E eu já volto pra gente dar continuidade nos próximos passos. Tudo batidinho, gente. Eu vou despejar aqui nessa minha travessa de vidro, essa minha bacia aqui de vidro. E agora eu já peneirei aqui 500 gramas de farinha de trigo e vou adicionar nessa farinha 120 gramas de chocolate em pó 50%. E vou misturar aqui com a minha espátula, com a colher, muito bem, até essa farinha se misturar aqui completamente com chocolate em pó. Gente, tem que ser 50%, porque se vocês usarem menos do que isso, fica assim meio enjoativo o bolo, né? E 50% ele dá um equilíbrio aí pra nossa massa. Então agora, depois de tudo bem misturadinho, eu vou começar a adicionar aqui nos meus líquidos e vou misturar com o fouet. Então eu vou colocar aqui essa farinha aos poucos. Não vou colocar muita, porque senão ela empelota aqui no fundo da nossa vasilha e depois vai ficar bem ruim da gente incorporar essa farinha aqui com os líquidos. Aqui mais farinha. Essa massa, eu posso dividir ela em 3 partes, que dá tranquilo aqui pra gente mexer e envolver, né? Toda essa farinha aqui nos líquidos. Se você não tiver fouet, não tem problema. Pode mexer com a espátula, com o gancho da batedeira. Eu tô fazendo assim porque essa massa a gente não pode bater. Então, se a gente põe no liquidificador e deixa bater demais, ela desenvolve o glúten. E o que vai acontecer? Meu bolo vai ficar solado, né? E não é o que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui uma outra parte aqui da minha farinha, já com chocolate. Então, gente, já misturei aqui, né, toda a minha farinha nos líquidos. Já tá aqui minha massa de chocolate. Tá vendo que ela é uma massa mais líquida? Quando eu passo assim, levanto o fouet, ela até escorre. Ela fica desse jeito mesmo, ela é uma massa mais líquida. E agora eu vou adicionar aqui 40 gramas de fermento químico, que é fermento para bolo, ou 2 colheres bem cheias. E vou aqui envolver muito bem, né, misturar. E tudo bem misturadinho aqui, eu já vou colocar na minha forma. E vocês vão ver aí o tanto que realmente a minha forma, ela é comprida. Por isso que tem que ser 2 massas. Aí já envolvi, né, aqui, ó, todo o meu fermento na massa. Terminei de misturar aqui tudo muito bem. Já posso colocar aqui na minha forma. O meu forno já aqueceu a 200 graus. Eu vou colocar hoje no meu forno a gás, do meu fogão. Aí, pessoal, o tamanho da minha forma. Ela já tá untada e enfarinhada. Agora eu vou despejar aqui toda essa massa. É muita massa. Mas como é muita criança, né, a gente precisa fazer um bolão. E vamos colocando toda essa massa aqui. E a gente vai assar esse bolo por aproximadamente aí uns 50 minutos. Mas eu volto pra falar pra vocês quantos minutos foram, porque como é 2 medidas, ele demora um pouco mais pra poder assar. E aí tá o nosso bolão de chocolate assado, eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha como ficou o nosso bolo de chocolate. Nossa, ele tá muito fofinho. Olha aqui pra vocês verem.
encheu toda a forma. Ele ficou 45 minutos no meu forno a gás a 200 graus, porque esse forno a gás, ele é mais potente que o meu forno elétrico, mas você já começa a ficar de olho quando dá 40 minutos, 45 minutos. E agora eu venho para mostrar para vocês como é que ficou também o nosso bolo de cenoura, mas por enquanto, muito apaixonada nesse bolo de chocolate. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso bolo de cenoura. Já separei meus ingredientes, mas antes da gente começar a receita, eu vou dar a dica pra vocês aqui, que é a dica de ouro, pro bolo de cenoura de vocês ficarem fofinhos, sem solar, que é justamente a quantidade de cenoura. Nessa receita eu vou usar 2 cenouras médias, e é o suficiente. Gente, aquele pensamento que a gente tinha de, vou colocar muita cenoura pro meu bolo ficar bem gostoso, só faz o nosso bolo solar. Por quê? Porque o excesso de cenoura vai pesar na minha farinha de trigo e não vai permitir que a minha farinha de trigo se desenvolva. E é onde o meu bolo fica solado. 2 cenouras já é o suficiente. O meu bolo vai continuar com gosto de cenoura, vai ficar gostoso, bem fofinho. E nesse momento, eu só vou aqui raspar as minhas cenouras, né? Tirar aqui as beiradinhas, picar e já volto pra gente dar continuidade aqui na nossa receita. Então, gente, cenoura picada. Agora eu vou começar a adicionar aqui no meu liquidificador a cenoura com os 4 ovos inteiros, 120 ml de óleo e 1,5 copo de açúcar, que vai dar 250 gramas. Eu gosto de 1,5 copo porque 2 copos eu acho que o bolo fica muito doce. E eu não gosto de bolo muito doce, porque eu acho que a gente fica até repugnando. Então 1,5 copo de açúcar é o suficiente para essa receita. Agora eu vou levar para bater mais ou menos uns 4 minutos, até que essa cenoura fique toda trituradinha, tudo muito bem batido. E volto pra gente continuar a nossa receita. Então, gente, tudo bem batidinho aqui. Agora eu vou colocar aqui na minha tigela de vidro, que toda hora eu dou um nome pra ela, né? Vou despejar aqui tudo na minha tigela de vidro, porque nós vamos dar continuidade nessa massa do bolo de cenoura, fazendo à mão. Aqui eu já peneirei 3 copos de 220 ml de farinha de trigo, ou 420 gramas de farinha de trigo, mais uma colher bem cheia de fermento em pó químico, ou 20 gramas, e uma pitada de sal. Já misturei tudo. E agora eu vou começar a acrescentar aqui a minha farinha nos líquidos. Vou dividir aqui em 3 partes e vou misturando. E é o outro segredo para o nosso bolo não solar, é justamente a gente não bater a farinha, como eu disse lá no bolo de chocolate, porque a gente não pode desenvolver o glúten dessa farinha, né? Então, dessa maneira, o nosso bolo fica fofinho. Vou colocar aqui a segunda parte da minha farinha. Vou misturando aqui muito bem. E a hora que eu terminar de colocar todo o restante da farinha aqui, eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar essa massa do bolo de cenoura. Então, pessoal, já misturei aqui tudo. Olha só, como essa massa, ela fica bem mais grossa. Ao contrário do bolo de chocolate, que fica bem líquida, né? Essa aqui fica bem grossa, tá vendo? Porque ela vai uma quantidade maior de farinha. Mas é assim que ela fica mesmo. Dá super certo, o bolo fica fofinho. Faz aí, deixa nos comentários, né? Se deu certo com vocês, como ficou. Eu faço assim, ó, já há muitos anos e dá super certo. E agora eu vou colocar aqui na minha forma com furo, que é a forma, que é o bolo, né? Que vai representar aí depois o túmulo de Jesus. Vou colocar aqui. Vocês vão ver, tá vendo? Que é uma massa que é mais grossa. E esse bolo eu vou assar no meu forno elétrico a 200 graus. Ele vai ficar aproximadamente 45 minutos, porque essa massa de cenoura, ela demora mais um pouquinho pra assar mesmo. Depois eu deixo aí na descrição do vídeo as medidas dessa forma, porque agora, assim, de cabeça não estou lembrando. Já coloquei aqui, gente, toda a minha massa, tá vendo? Tanto que ela fica bonita. E vou levar pro forno. Assim que tiver assado, eu volto pra gente continuar a próxima receita. Gente, bolo de cenoura assado, olha o tanto que ele cresceu. Ele passou aqui da altura da forma. Quando a gente coloca aqui a nossa faquinha e tira, olha aí, sai limpinho. Ficou muito fofinho. Nossa, eu amei o resultado desse bolo de cenoura. Agora a gente vai passar para as próximas etapas, né? Que vai ser derreter o chocolate, pra gente poder fazer a pedra que vai tapar o sepulcro, né? Que vai ser também feita de bolo. Também as cruzes, que a gente também vai banhar no chocolate. E vamos fazer a cobertura para poder também passar aí no nosso bolo base e também cobrir aí o nosso sepulcro. Então, vamos lá.
O chocolate que eu vou usar, pessoal, é esse da Cical. Na verdade, é uma cobertura fracionada, mas muito gostosa. Então, coloquei aí na minha tigelinha 300 gramas de chocolate e vou agora com os palitos que eu vou fazer as cruzes, vou banhar esses palitos, já deixei eles na medida que eu vou usar. E do lado eu coloquei aí uma tampa com papel alumínio, aonde eu vou colocar esses palitos de chocolate e depois vou levar para a geladeira para eles ficarem bem durinhos e depois a gente colar a outra parte da nossa cruz. Aí já estão todos banhados, então foram para a geladeira. Nesse momento, eu vou cortar a parte superior do meu bolo de cenoura, porque essa parte superior vai servir para eu fazer a pedra do túmulo e as outras pedras que eu vou colocar na parte de cima do bolo, e também serve para poder nivelar aí esse bolo que vai ser o túmulo. Olha para vocês verem como essa massa ficou bem fofinha. Então, nesse momento aí, né, eu já marquei mais ou menos como seria a minha pedra e fui banhando naquele chocolate que eu derreti, onde eu banhei os palitos. E nesse momento, eu resolvi colocar todo o meu bolo ali dentro do chocolate para ficar bem molhadinho e coloquei num disco de isopor, porque depois a gente vai colocar tudo na geladeira para ficar bem durinho. Essa outra parte que eu estou banhando são as outras pedras que vão no bolo e todos fiz com a parte superior da minha massa de cenoura. Aí tudo banhadinho, vai pra geladeira. Agora os meus palitinhos aí já ficaram todos durinhos, então fui colocando a outra parte da cruz e dessa forma também vou colocar novamente na geladeira até ficar bem firme. E agora numa panela já adicionei 2 caixinhas de creme de leite, uma caixa de leite condensado e 300 gramas de chocolate, aquele que eu mostrei anteriormente, e vou levar pro fogo médio, misturando sempre muito bem para esse recheio não queimar. O ponto do meu recheio é quando ele já estiver assim bem espesso, que eu pegar esse recheio com a espátula e jogar por cima, né, do meu recheio que tá na panela, vai formar aí um montinho, então não posso deixar ficar muito tempo, senão esse recheio vai ficar difícil de ser trabalhado. Então nesse momento aí ele já está no ponto, desliguei o fogo e agora eu vou desenformar minha massa de chocolate nesse tabuleiro que eu tinha aqui em casa. Então já fui aí cobrindo todo o meu bolo com esse chocolate, espalhando para pegar todas as laterais, todas as partes do bolo. Gente, esse brigadeiro fica maravilhoso, fica lisinho, justamente porque a gente tá usando o chocolate em barra. Então eu super recomendo vocês usarem o chocolate em barra em vez do chocolate em pó. E agora o meu bolo aí já tá todo coberto com esse chocolate. E eu vou nesse momento partir aí um pedaço desse bolo de cenoura, exatamente um dedo abaixo do meu furo, pra gente começar aí a montar, né, a parte do túmulo em cima da base do meu bolo. Resolvi colocar esses palitinhos, porque como esse bolo ia ser transportado, eu fiquei com medo que essa parte do túmulo caísse. Então fui colocando aí, ajeitando tudo muito bem. E de seguida fui colocando a outra parte aí do meu brigadeiro de chocolate, né, por cima do meu túmulo, por cima dessa pedra que está na parte de trás, e logo após fui colocando todo o meu granulado por cima do bolo. Esse granulado não é igual, né, ao do bolo, que eu estou copiando o modelo, né, fazendo essa réplica, mas eu acho que ficou muito bonitinho, bem legal. E logo depois eu resolvi, em vez de colocar as bolachas quebradinhas, colocar a farinha láctea que eu tinha aqui em casa, né, então ficou assim muito bom. Aí as minhas pedras já estão sequinhas, então já coloquei a pedra maior bem na entradinha do túmulo e as outras pedras coloquei uma em cada lateral do bolo. E fui ajeitando aí com essa folhagem que peguei mesmo aqui na casa do meu vizinho, aqui na minha rua. E ficou muito linda essa folhagem. Eu achei que deu todo o toque especial nesse bolo. E então, de seguida, já fui montando aí as minhas cruzes nessa parte de trás, né? Onde representa o Monte Gólgota. E aí eu já finquei todas as minhas cruzes. E assim que ficou o nosso bolo. Agora eu vou finalizar colocando aí o topo de Jesus. E sério mesmo, gente, esse bolo ficou muito lindo. Ficou melhor do que eu imaginava. Além de lindo, ele ficou muito gostoso. Foi um sucesso na nossa igreja. E tá aí uma sugestão para vocês também comemorarem a Páscoa de forma bíblica. E se vocês gostaram, compartilha, porque ainda tá em tempo de vocês também replicarem essa sugestão na igreja de vocês. Dá um like e se inscreva no canal. Continue nos acompanhando.